Olá, boa noite. Hoje é a nossa última noite desse tema. Amanhã, pela manhã, no sábado do Senhor, o pastor Jean vai estar conosco e ele vai então trazer uma mensagem muito especial para que nós possamos concluir as mensagens e no domingo, sábado para domingo, a nossa vigília. Se organize, descanse, se prepare para que 2h30 nós possamos estar juntos nessa vigília poderosa, irmãos. Nós vamos passar aí esse momento buscando a presença do Senhor, tá? E hoje, nessa sexta-feira, horas sagradas já, nós vamos então estudar e recebereis poder para ser contente. Você concorda com esse tema? Eu achei esse tema muito interessante, sabe por quê? Porque não adianta eu buscar poder, eu querer falar de Jesus para as outras pessoas, se eu não estiver contente. Você já viu assim, quando a pessoa faz uma propaganda negativa de algo? Ou então quando alguém fala assim, olha, eu fiz aqui uma refeição, mas ficou tão ruim, eu não tenho muita experiência. Você sente vontade de experimentar aquela refeição? Claro que não. Mas se alguém fala assim, nossa, mas fulana de tal cozinha tão bem, o dia que ele te convidar para almoçar na casa dele, você vai ver que bênção. Você cria uma expectativa. Então, olha, com Jesus é a mesma coisa, tá? Se eu vivo triste, vivo acabrunhado, como que eu vou falar de Jesus para as outras pessoas? Quem vai querer me dar ouvidos? As pessoas querem coisas boas, né? Então eu preciso estar contente. E esse é o tema que nós vamos estudar nesta noite. E o texto ele está lá em 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Mas antes nós vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos desta semana. Obrigado, Senhor, por essa imersão, por essa busca pelo poder do Teu Santo Espírito. Senhor, abençoe o estudo desta noite, que fala que nós vamos receber poder para sermos pessoas contentes. Então usa-nos, Senhor, alcance o Teu povo, dá a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, queridos. Então vamos aí ao nosso texto. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. 1 Timóteo 6, de 6 a 10 diz assim, olha: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Misericórdia, né, irmãos? Esse texto aqui, então, ele vem abrindo os nossos olhos, e ele diz aqui que a grande fonte de lucro, na verdade, é a piedade com o contentamento. O que esse texto quer nos dizer? O que vem a ser piedade com o contentamento? A piedade é quando eu ajudo o meu próximo, quando eu faço ações que não são egoístas e que beneficiam alguém. E aqui está dizendo que o maior lucro é quando eu faço isso com contentamento. Ou seja, se eu doei uma cesta básica, eu não fico lamentando. Não, eu fico alegre, eu fico feliz. Se eu ajudei alguém a pagar uma conta, eu devo ficar contente. Se eu ajudei uma família a comprar um calçado para uma criança que não tinha, eu tenho que ficar feliz. Eu não tenho que ficar fazendo selfie e colocando em redes sociais. Não. Você pode até fazer, né? Mas não deve ser esse o principal propósito da ação. Você deve ficar feliz, ficar contente em ser uma pessoa piedosa, em ajudar. E o texto, então, ele deixa bem claro aqui que aqueles que fazem isso, eles são contentes, são pessoas felizes. Por quê? E aí vem explicando o verso 7. Porque nós não temos trazido nada para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Você trouxe alguma coisa quando você nasceu? Não. Quando você morrer, vai levar alguma coisa? Não. Vai ficar tudo aí, tá certo? Então nós não precisamos estar apegados a essas coisas. E aqui então, diz assim, olha, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aqui não está pregando a irresponsabilidade. Você não se organizar, você não ter um fundo de reserva, você não estar preparado para um eventual desemprego ou para uma necessidade, uma urgência. Não é isso que o texto está dizendo. Tá? O texto está dizendo que nós devemos ser gratos a Deus apenas pelo fato, vem dizendo aqui, de termos o sustento e com o que nos vestir. Então, se eu tenho isso, eu já devo estar contente. E as demais coisas, elas são acrescentadas. Mas eu devo estar contente pelo pouco que o Senhor, Ele me dá. E Ele chama a atenção aqui para aqueles que querem ficar ricos. Querer ficar rico tem algum problema? Não, desde que você não coloque isso como um alvo supremo na sua vida e se esqueça que Deus deve ocupar a supremacia na sua vida. Entendeu? Você não deve fazer disso um propósito de vida e sacrificar, né, outras coisas que são mais valiosas. Então aqui diz assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então o nosso foco de vida não deve ser esse. Esse não é o nosso foco. Por quê? Porque o Senhor, Ele coloca bênçãos em nossas mãos, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Você não fica feliz quando você devolve o seu dízimo? Quando você devolve a sua oferta, você não se sente grato a Deus? E quanto mais alto o dízimo,
quanto mais alta a oferta, é sinal que você recebeu mais bênçãos de Deus. Olha que maravilha! Mas aquele que quer ficar rico, em vez dele olhar para aquilo que sobrou, pela bênção que ele recebeu, ele foca naquilo que ele está devolvendo, e ele imagina, o que eu poderia fazer com esse dinheiro? Você não deve pensar assim. Foca naquilo que o Senhor te deu, e fica feliz porque esses recursos serão usados para o avanço da obra. Tá? Então nós precisamos ficar felizes, e o nosso foco não é ficar ricos, para que nós não venhamos, queridos, a cair em cilada, cair em tentação. Quantas pessoas não caem no conto do bilhete premiado? Não é verdade? Quantos não caem no conto do vigário? Tudo por causa daquele desejo de ficar rico. Quantos não deixam de ser fiéis ao Senhor com medo de ficarem pobres? E na verdade é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. E aqui diz assim ainda, olha, termina dizendo assim, ao verso 10, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Meus queridos, quantos estão deixando de guardar o sábado para não perder o emprego, não estão confiando no Senhor por causa do amor ao dinheiro, que vem revestido com a preocupação com a família, com o sustento. Mas nós precisamos confiar. E aqui não está criticando o dinheiro, porque nós precisamos do dinheiro para realizar muitas coisas, mas aqui está falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Queridos, você já ouviu falar em oneomanismo? Vamos tentar falar mais rápido agora. Oneomanismo, isso é uma doença. Essa doença, ela é classificada como uma preocupação excessiva, perda de controle sobre o ato de comprar, aumento progressivo do volume de compras, tentativas frustradas de reduzir ou controlar as compras, comprar para lidar com angústia ou outra emoção negativa, mentiras para encobrir o descontrole com compras. Então veja, tudo isso é classificado como oneomanismo. A pessoa tem compulsão em comprar, em gastar. Devemos tomar cuidado, queridos, com essa compulsão. O ser humano, ele vive um drama. O drama de ser culpado e vítima ao mesmo tempo quando o assunto é dinheiro. Pois ao mesmo tempo em que podemos ser oprimidos, podemos ser opressores do próximo. Então, meus queridos, não é feio quando alguém prega sobre a questão financeira. Porque nós precisamos aprender a administrar, e nós precisamos aprender a fazer bom uso, para que nós não venhamos a viver nessa oscilação de sentimentos entre culpado e vítima. Tá? Então nós precisamos aprender qual é o ideal de Deus em relação à nossa vida financeira. Quanto mais perto nós estivermos de Jesus, mais livres nós estaremos do consumismo. Mais livre eu vou estar dessa pressão consumista. Paulo, ele nos diz que quanto mais perto o crente está de Jesus, menos sofrerá com a escravatura de um mundo consumista. O esforço do cristão não deve ser no sentido de melhorar um comportamento errado simplesmente, embora isso tenha o seu valor, mas o centro do esforço do cristão deve ser se aproximar de Jesus a cada dia, levar os seus anseios mais profundos, principalmente os financeiros, pois quase todo ser humano tem anseios quanto a isso. Os pobres têm anseios por terem melhores condições de vida. Os da classe média vivem ansiosos para sair dos juros e dos financiamentos. E os ricos, eles vivem ansiosos por sua segurança e a da sua família, sem falar dos riscos do mercado financeiro. Paulo, ele trata do âmago da questão. Ele mostra aqui que
eu devo me aproximar cada vez mais de Jesus, e não somente dos seus ensinos, das suas ideias, da sua promessa, mas da pessoa de Jesus, através de um relacionamento, para que nós tenhamos paz em meio às adversidades. Quanto mais eu me aproximar de Jesus, mais eu estarei livre da influência desse mundo consumista. Paulo também, ele nos ensina aqui uma grande lição nessa epístola, nessa carta aqui a Timóteo, no texto que nós lemos. Ele ensina uma grande lição quanto à cura da ansiedade exagerada, quanto a questões financeiras. E ele emprega de maneira estratégica a palavra contentamento. É uma palavra grega que é autarkeia, que é traduzida então como contentamento. E Paulo usa esta palavra para descrever qual deve ser o estilo de vida do cristão quanto aos padrões do mundo em que vivemos. Não são padrões que nos isolam como alienados na vida real, que envolve comprar e vender. São, pelo contrário, padrões de proteção que visam nos tornar felizes, independente dos padrões exacerbados. Resumindo, nós devemos nos tornar totalmente dependentes de Deus para sermos totalmente independentes dos padrões do mundo. O que isso está querendo nos dizer? Afinal, sempre haverá alguém que ganha mais do que você, sempre haverá alguém que tem roupas melhores do que a sua, sempre haverá alguém que tem um carro mais novo, uma casa mais cara e assim por diante. E o Senhor, Ele vem nos dizendo: filhos, sejam felizes com o que eu tenho lhes dado, sejam fiéis e gratos pelas bênçãos derramadas. Ou seja, meus queridos, se nós nos aproximamos de Cristo, nós aprendemos a refrear o consumismo. E se eu aprendo a refrear o consumismo, eu tenho uma vida financeira tranquila. Mas agora, quando eu não busco a presença do Senhor diariamente, e eu sou tentado a manter um status, e aí eu quero trocar o meu carro, e eu sei que eu vou me envolver num financiamento desnecessário, eu preciso usar um terno de última geração, para que eu possa estar bem apresentado, eu preciso usar roupas caras, eu preciso trocar o meu celular, ao pregar eu preciso usar tecnologia moderna. Aqui a tecnologia que nós estamos usando, ó. Nunca teve nada mais moderno. E eu fico preso a isso, eu vou ser uma pessoa infeliz. Eu vou ser uma pessoa infeliz, porque como já disse aqui o texto aqui, olha, sempre vai ter alguém que ganha mais do que eu, que se veste melhor do que eu, que tem uma casa melhor do que a minha. E isso vai me incomodar se eu estiver focado nessas coisas. Mas se eu estiver focado em Cristo, eu vou ficar feliz, porque alguém vive melhor do que eu, porque alguém ganha mais do que eu, porque o irmão está se dando bem na vida, eu vou mudar o meu foco. E é isso que o Senhor quer de nós, Ele quer que nós estejamos contentes e felizes. E se assim nós agirmos, irmãos, nós seremos pessoas mais calmas, pessoas mais tranquilas, como o texto diz, pessoas mais contentes. Vale ressaltar que contentamento bíblico não se trata de mediocridade. Nós não podemos ser extremistas, não podemos ser medíocres, simplesmente aceitando viver na miséria ou na lei do mínimo esforço. Não vemos isso no caráter de Deus como Criador, que Ele fez tudo isso com perfeição. Nós vemos Davi trabalhando duro para tornar o seu reino uma potência. Nós vemos Daniel sempre mantendo sua dependência de Deus e um serviço de alta competência na corte de Babilônia. Nós vemos José tendo uma atitude de governador, mesmo antes de sê-lo. Então veja, quando aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, e ele diz a respeito do contentamento, ele não está nos convidando a termos uma vida medíocre. Não, Senhor. Ele está nos mostrando aqui que nós devemos estar contentes e nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Nós vimos os exemplos bíblicos aqui.
Então nós devemos buscar crescimento sim, mas nós não podemos fazer disso o foco da nossa vida, o alvo principal, e desprezar aquilo que tem maior valor, que é a nossa salvação, é a nossa comunhão com Cristo. Deus não abençoa preguiçosos. É doído, né, irmãos, ouvir isso aqui, né? Deus não abençoa preguiçosos. Somos ensinados a dar o melhor para servir de testemunhas vivas no local de trabalho ou estudos. E uma vez dando o melhor, descansar em Deus quanto ao que Ele tem dado, sendo contentes. Vamos dar o nosso melhor, queridos. Deus não abençoa preguiçosos. Vamos fazer o nosso melhor no nosso local de trabalho, aonde nós estudamos, aonde nós passarmos. Vamos deixar um testemunho positivo e vamos entregar nas mãos do Senhor e sermos pessoas contentes. O contentamento é a cura para o egoísmo. Deus nos deu o privilégio de dizimarmos e ofertarmos para não sermos atacados pela lepra do egoísmo. Conselho sobre mordomia, página 18 e 19. O Senhor não precisa de nossas ofertas. É essa a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus, e não prover o outro. Olha só, queridos, Deus ele não precisa de nossas ofertas, mas essa é a única maneira em que nos é possível manifestar a nossa gratidão e vivermos livre da lepra do egoísmo. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, com o querer ficar rico. Finalmente, Paulo então ele nos exorta a tomar esse cuidado no versículo 9. Pode parecer contraditório, afinal não há problema algum em ser rico. Porém, Deus sabe da estrutura de cada um, e alguns se perderiam se ficassem ricos, pois sua atitude sendo pobre já denuncia isto. Eu sempre tenho dito, irmãos, como eu gostaria de ser rico. Quando eu me aposentasse, falta 18 anos, irmãos, para eu me aposentar, jubilar. Eu gostaria de ter saúde e ter dinheiro para viajar, né? Gostaria muito de ser rico, mas eu sempre comento com a minha esposa e digo assim, olha, se for para a gente continuar do jeito que a gente está, mas nós estarmos salvos quando Jesus voltar e recebermos a verdadeira riqueza, que Deus nos conserve assim. Mas se Deus achar que eu tenho condições de administrar, eu também aceito. Mas eu coloco primeiramente a minha salvação. Então Paulo ele exorta aqui a tomarmos cuidados com isso. Tá bom? Muito já na sua atitude sendo pobre, já denuncia que se ficar rico, poderão se perder. Então nós devemos tomar cuidado. Quem é fiel no pouco, será também fiel no muito. Jesus nos ensina que a fidelidade não começa quando eu estou rico. Pelo contrário, eu tenho que ser fiel no pouco, para também ser fiel no muito. Queridos, conta-nos uma história aqui para nós encerrarmos, de um súdito, que ele tinha um desejo muito grande. O desejo dele era conhecer o tesouro do rei. Ele gostaria de ir até o lugar onde o tesouro do rei estava guardado e contemplar ali o tesouro. E o rei era um homem muito sábio. E o rei então disse para ele, qual é o seu maior desejo? E ele disse, o meu maior desejo é conhecer o seu tesouro, ó rei. E o rei então disse, olha, eu vou permitir que você veja o meu tesouro. O rei percebeu que aquele homem era um homem ambicioso. E ele então lançou um desafio. Ele disse, você vai ver o meu tesouro, mas você vai entrar lá com uma vela acesa. Se você deixar essa vela se apagar, você será retirado do local onde está o tesouro e você vai receber 10 chibatadas. E aquele homem então imaginou, falou, mas uma vela acesa eu consigo manter. E ele aceitou o desafio. E ele então entrou com a vela acesa ali no lugar onde estava o tesouro do rei. E ele ficou encantado com tantas coisas que havia ali. E quando ele se aproximou de uma barra de ouro, e ele quis passar a mão na barra de ouro, a vela quis se apagar e ele rapidamente protegeu a vela e não teve condições de passar a mão ali na barra de ouro. E agora quando ele se aproximou das pedras preciosas,
ele ficou fascinado com um rubi, e ao se aproximar do rubi, ele foi levar a mão, a vela quis se apagar, ele então protegeu a vela para que ela não se apagasse. E assim então, aquele homem percebeu que ele não poderia usufruir ali, não poderia ficar namorando por muito tempo aquele tesouro. Ele ficou com medo de que aquela vela se apagasse, e ele não queria levar as 10 chibatadas. E ele então saiu rápido daquele lugar do tesouro, né? Saiu muito rápido. E aí o rei então perguntou: por que você voltou tão cedo? E o homem respondeu: Senhor, eu tive medo de que a vela se apagasse e eu tivesse que levar as 10 chibatadas, de tal forma que perdi o encanto pelo tesouro. E o rei, em sua sabedoria, lhe disse: era exatamente isso que eu queria que você aprendesse. As riquezas são boas coisas da vida, mas a vela representa o seu caráter. Se deixado de vigiar, ele se apaga e perde o seu propósito. Então vigie a vela do seu coração e não se perca por causa das riquezas. Queridos, esta parábola, ela nos ensina que Deus é maior que as riquezas e devemos viver para Ele. É tudo por Ele. A Ele o melhor do meu tempo, do meu tesouro, dos meus talentos, né, do cuidado com o templo do Espírito Santo. A Ele a minha total dependência e maiores ambições. Querido irmão, a luta da vida ela é grande. Portanto, leve ao Senhor as suas ansiedades. Você tem um Pai Celestial que enviou Jesus para ser nosso amigo íntimo e salvador pessoal. Viva para Ele, entregue tudo a Ele, seja fiel com o que Ele tem te dado, e certamente você viverá feliz e contente. Queridos, nós vamos assistir agora um testemunho maravilhoso. Eu gostaria que você não perdesse esse testemunho, porque ele vai fazer o fechamento da nossa mensagem, da nossa semana. E eu quero dizer para você que amanhã, de manhãzinha, nós vamos ter a nossa jornada espiritual das 40 madrugadas, e em seguida nós vamos ter mais um passo dos momentos a sós com Cristo. E eu quero que você se esforce ao máximo para não perder esse momento. Não desperdice essa oportunidade. E na noite de sábado para domingo, às 2:30 da manhã, você precisa estar conectado, porque o Senhor vai derramar o seu poder, e nós queremos que você participe dessa vigília. Tá? Vamos ouvir agora, ouvir e assistir o testemunho então. O poder de Deus manifesta-se no bater do coração, na ação dos pulmões e nas correntes vivas que circulam pelo 1000 diferentes condutos do corpo. Somos-lhes devedores por todo momento de existência. Assim como continuamente estamos recebendo as bênçãos de Deus, assim devemos nós estar continuamente dando. Meu nome é José Carlos Sobrinho e hoje eu faço parte do distrito de Santa Catarina, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas eu conheci a Igreja Adventista no Rio de Janeiro. E lá eu encontrei um amigo meu, apareceu com a Bíblia na mão, uma Bíblia pequena, e dizendo que era Adventista do 7º dia. E por mais ou menos 3 meses nós estudamos a Bíblia, e eu me decidi a batizar. E batizei lá, mas com pouco tempo, como eu levava uma vida meio desastrosa lá, eu voltei para Natal, para o Rio Grande do Norte, para a minha terra, porque ninguém me conhecia, agora era uma nova criatura, eu queria ver uma nova vida. E lá eu não conseguia. E eu fiquei mais tranquilo, mas eu encontrei um irmão aqui, irmão Zé Lima, aqui na Zona Norte, aqui do lado de Natal, do Nova Natal, pregando sobre fidelidade, sobre o tesouro. E aí, meu irmão, no primeiro dia que ele pregou pela manhã e convidou que tinha um programa à tarde, ainda de mordomia, de fidelidade, falando da parte da fidelidade. Aí, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, mas aquele homem falou tanto em dinheiro, tanta fidelidade, eu não vou mais não. Aí fiquei em casa,
um pouco triste pela mensagem que ele passou, que era uma mensagem um pouco dura. E eu fiquei em casa. E quando foi depois do pôr do sol, chegou na minha casa. Ele disse, irmão, eu vim aqui preocupado com o senhor, porque eu chamei o senhor disse que não foi. Liguei, irmão, eu sou miserável, o senhor pegou muita fidelidade ali, falando em dinheiro, em oferta, em dinheiro, eu sou miserável, quem sou eu para fazer aquilo que o senhor disse? Disse, irmão, seja fiel a Deus, pode confiar, porque se o senhor for fiel a Deus, Deus não responder, eu devolvo tudo que o senhor devolveu para Deus. Faça um plano, irmão, crie coragem, faça um plano de oferta, um pacto com Deus. E aquilo me reanimei de novo e, na realidade, eu fiz um pacto devolvendo 10% de dízimo, 10% de oferta. E começamos aí, irmão, naquela fidelidade. E uma certa vez eu fui a um programa da Missão Nordeste e lá encontrei o irmão Valmir, dizendo lá, contando um testemunho, que daria de toda a sua renda 50%. Aí eu me animei, digo, eu vou aumentar. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa, digo, Raimunda, nós vamos aumentar a nossa oferta. Vamos aumentar a nossa oferta para 15%, 10% de dízimo, 10% de oferta. E a coisa foi melhorando. E um certo dia, a gente mandava o dízimo todo sábado para a igreja, todo sábado a gente mandava o dízimo. E um certo dia, eu disse, Raimunda, vamos mandar esse dízimo de mês em mês, porque todo comerciante envia o seu dízimo, sua oferta de mês em mês, a gente pode enviar de mês em mês. E a minha esposa disse, Zé, como isso vai dar certo? Irmão, praticamente não deu certo, porque no final do mês, ela fez assim o dízimo da lojazinha, deu 350 entre o dízimo e a oferta. E na realidade só tinha 350, isso era num sábado, numa sexta-feira de noite, quando ela fez a base toda, 350 reais de dízimo de oferta. Era todo o dinheiro que nós tínhamos da lojinha em casa. E o meu pagamento ainda vinha depois, mas só no prazo certo. Aí ela disse que ia mandar. Eu disse, Raimundo, você não pode mandar esse dízimo amanhã de manhã para a igreja, porque eu estou devendo um cheque de 350 para segunda-feira e outro cheque para terça-feira, de 280. Ela disse, não, mas esse dinheiro é de Deus. Você me prometeu que no dia certo você enviaria o dinheiro para a igreja. Hoje é o dia, é o final do mês, é sábado e o dinheiro tem que ir amanhã de manhã. E ela pegou o envelope do dízimo, fez tudo direitinho, botou todo o dinheiro, nós ficamos sem nada em dinheiro dentro de casa. E eu me preocupei muito, eu levei esse dízimo no outro dia para a igreja, mas preocupado e com medo. Toda hora antes do diácono passar, a minha vontade era de ir para casa e não devolver o dízimo, porque eu estava preocupado, porque eu sabia, eu tinha certeza que na segunda-feira a minha conta ia encerrar no banco, porque eu não tinha porque comer esse dinheiro. Porque no sábado, pastor, de noite a gente abria assim meia hora, uma hora, e no domingo até meio-dia, mas nunca a gente vendeu mais de 20 ou 30 reais. E o nosso compromisso era muito sério. Mas ela disse, não, você vai levar, a gente vai para a igreja, vai levar o dinheiro. Levou o dinheiro, ela me deu a minha parte para eu botar e ela ficou com a parte dela. Quando o diácono apareceu lá na frente, que anunciaram que eu vi o diácono, irmão, me deu uma frieza no corpo de pronto, agora eu tô perdido. Estou perdido porque eu tenho certeza que esse dinheiro não pode. Uma pessoa que vende 20 ou 30 reais do sábado para o domingo, na segunda-feira como vai enviar 350? E ter alguma coisa, recurso já preparando para na terça-feira enviar mais 280. E eu me preocupei, mas quando o diácono veio, irmão, quando eu coloquei, cheguei a colocar o dinheiro, disse agora ou nunca mais. Peguei o dinheiro e joguei lá. Irmão, fiquei com uma tristeza tão grande, de tarde fui para casa, e ela feliz da vida, a esposa feliz, contente. E quando eu falava nisso, que isso era o que eu falava, ela dizia, Deus proverá, Deus proverá. Eu digo, mas como que Deus proverá? Dinheiro é dinheiro, no céu não tem dinheiro não. Deus proverá, eu digo, eu sei que minha conta vai se fechar segunda-feira. Irmão, viemos para casa, quando foi no domingo, no sábado de noite nós abrimos o comércio, o senhor pode acreditar, não apareceu um cliente, nem para pagar o que estava devendo, que às vezes um pagava 10, outro 20 reais e tal. Porque o nosso comércio era pequenininho, era coisinha pouca. Mas quando foi no domingo de manhã, eu me levantei bem cedo e disse, Raimundo, eu vou sair de casa, batalhar os 350, pelo menos 350 da segunda-feira. Eu disse, tá certo, eu vou ficar em casa. Ficar em casa e Deus proverá. E ela ficou em casa, e eu saí, fui num amigo meu, colega meu, por nome de Gileno, e falei, Gileno, você pode me emprestar esse dinheiro, 350 reais? Ele disse, não se preocupe. Se até 1h da tarde vender um terreno aqui, o cabo der aumento da entrada, eu passo para você. Eu sei que fiquei lá, mais ou menos, mas até 1h da tarde não veio um freguês, parece que era uma prova, irmão. Não veio um freguês e uma hora eu voltei para casa. Irmão, quando eu entrei dentro de casa, eu entrava sempre pela frente, porque a lojinha era na frente. Aí eu vi um negócio todo estranho dentro de casa, eu me preocupei, para assaltar a mulher, porque eu olhei para as prateleiras, não tinha mais roupa, não tinha mais nada. E eu preocupado, meu Deus, assaltaram a mulher. E ela estava assim de um lado com um aventalzinho branco
e ajeitando alguma coisa nas prateleiras, mas tinha pouca coisa, tinha sobrado só aquelas roupinhas de criança que não estava mais vendendo, algumas coisinhas. Aí quando eu fui entrando, digo, minha filha, foi o que aconteceu, Zé Cosme. Aí entrou tanta gente aqui para comprar e para pagar, nossos dinheiros que estavam na rua, todo mundo pagou, todo mundo, e veio aqui, ó, tá vendo essa bagulhada aqui no chão aqui? Tudo é saco, aquele saco de plástico da roupa que eu vendi. Eu tô com uns 350 lá debaixo do colchão da cama, tô mais com 280 e o restante tá todo aqui para nós fazer compra. E eu sei que a lojinha era pequenininha, era um comercinho pequeno. Mas eu nunca vi uma coisa tão abençoada como foi naquele dia. Aí, pastor, eu entrei para dentro, quando eu levantei o colchão da cama, porque eu vi os 350 de um lado, 280 do outro. Aí comecei a chorar e dar tapa na minha cabeça assim, batendo na minha cabeça assim, dando tapa e dizendo, eu sou um miserável, sou um bandido. Deus tem feito tanto milagre na nossa vida, a gente tem sido tão feliz, e eu desconfiar de Deus mais uma vez. Hoje, quando eu sinto alguma fraqueza em mim assim, eu me lembro daquilo ali, digo, mas eu não posso desconfiar de Deus. E eu quero deixar um conselho para o povo, para os meus irmãos, pode confiar, porque Deus responde. Graças a Deus, Deus proveu tudo quanto a gente precisava. Queridos, que testemunho maravilhoso, não é mesmo? Como Deus ele tem tentado falar ao nosso coração de várias maneiras. E que bênção foi essa semana. Que Deus use o pastor Jean amanhã para ele fazer o fechamento e que nós possamos crescer a cada dia. E está diante de nós, meus queridos, muitas decisões. E uma decisão que eu quero que você tome, além de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, é de servi-lo com alegria. E eu quero te convidar para você participar da Missão Caleb. Em julho nós vamos ter a Missão Caleb. E nós já estamos fazendo as inscrições da Missão Caleb. Participe, se envolva, invista. Sabe, é um movimento maravilhoso. Nós temos que participar dessa missão. Que Deus te ajude. Vamos orar então nesse momento. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por esta semana de reavivamento. Obrigado por tudo que o Senhor falou a nós. Obrigado pelos alertas. Nós precisamos, bom Deus, de tempo em tempo sermos alertados para que nós não venhamos a cochilar, mas que estejamos vigiando e orando o tempo todo. Senhor, muito obrigado por tudo, obrigado pelas bênçãos recebidas. Nos ajude a estarmos contentes, bom Deus, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Ajude-nos a ser fiéis sobre o pouco, para que possamos ser colocados sobre o muito. Obrigado, bom Deus, dê-nos uma boa noite de descanso, nos dê um feliz sábado e traga-nos, bom Deus, amanhã, para nós cultuarmos e te adorarmos em espírito e em verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, vem, transforma meu ser, dá-me tua paz, a luz do teu bem, é o que eu te peço.